Olá, sexto ano. Hoje é aulinha de pontuação. Caderno de atividades da página 37 à página 39. Sinais de pontuação são recursos prosódicos que conferem às orações ritmo, entoação e pausa, bem como indicam limites sintáticos e unidades de sentido. Na escrita, ele substitui em parte o papel desempenhado pelos gestos na fala, garantindo coesão, coerência e boa compreensão da informação transmitida. Como na escrita nós não conseguimos mostrar o nosso gestual ou mesmo as caras e caretas que nós fazemos, nós utilizamos então a pontuação. Nós vamos ver aqui alguns. Nós temos o ponto, que ele pode ser indicado no final de frase declarativa, para separar períodos ou para abreviar palavras. Os dois pontos, eles serão utilizados da seguinte forma: iniciar a fala de personagem, ela gritou, dois pontos, nova linha, travessão, né? Para anteceder apostos ou orações apositivas. O que é um aposto? É uma explicação de alguma coisa. Então, esse é o problema dessa geração. Eu vou explicar qual é o problema, vou colocar dois pontos. Ou ainda, anote o número do meu telefone. Vou citar o número do telefone. Isso é um aposto. Ou para anteceder citação direta. É como disse Platão, dois pontos e vou fazer a citação. As reticências, elas são usadas para indicar dúvidas ou excitação. Sabe? Quando a pessoa para pensar o que vai dizer, né? Interromper uma frase incompleta sintaticamente. Concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão. Suprimir palavras em uma transcrição. Parênteses. Os parênteses são usados para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativos, datas e também para substituir a vírgula ou travessão. Ponto de exclamação, após um vocativo, que é um vocativo, é um chamado. Juliana, bom dia. Final de frases imperativas, uma ordem. Após as interjeições, ufa, de alívio, né? E após palavras ou frases de caráter emotivo expressivo. Que lástima, que triste, sinto muito. Ponto de interrogação, em perguntas diretas, ou às vezes pode ser utilizado junto com um ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Não acredito, é sério? A vírgula, que é um dos nossos estudos aqui, porque nessa parte das atividades nós estaremos trabalhando vírgula e ponto final. Então, a vírgula, ela exerce o maior número de funções. Ela é muito citada por ser a mais utilizada, né? A vírgula marca pausas no enunciado, indicando que os termos por ela separados não formam uma unidade sintática, apesar de estarem na mesma oração. Ponto e vírgula, que é uma das nossas dúvidas, né? Ele é utilizado para separar os itens de uma sequência de outros itens. Por exemplo, quando nós citamos os ingredientes de um bolo. Então, uma xícara de trigo, ponto e vírgula. 4 ovos, ponto e vírgula. É a sequência, nós estamos separando os itens de uma sequência, ok? Ou utilizamos ponto e vírgula também para separar orações coordenadas muito extensas, ou orações coordenadas nas quais já se tem utilizado a vírgula. Nós ainda não vimos as orações coordenadas, mas quando elas aparecerem lá no finalzinho do 7º ano, início do 8º, nós já saberemos utilizar a pontuação. Então, para evitar que períodos fiquem extensos, fiquem muito longos e que a gente não consiga ter a coesão, a coerência, né? Nós utilizamos a vírgula também. Travessão.
O travessão deve ser utilizado para os seguintes fins: discurso direto. Então ela disse. E lá vem o que a pessoa disse, né? Então, discurso direto, travessão. Indicar mudança do interlocutor nos diálogos. Então, para evitar que a gente fique colocando João falou, Maria respondeu, João, né? Então, nós utilizamos o travessão, que fica claro que é um e outro falando. Para unir grupos de palavras que indicam itinerários. Por exemplo, ônibus Belém, Brasília, Florianópolis, Porto Alegre. Substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Dizem que Elvis, o rei do rock, estou dando uma explicação, é um aposto, na verdade detestava atuar. E as aspas? As aspas são utilizadas com os seguintes objetivos: isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, no uso de gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, que são palavras novas, palavras inventadas, né? Expressões populares. A aula do professor foi irada. Irada no sentido, é uma gíria, vai entre aspas. Ele me pediu um feedback da resposta do cliente, uma palavra estrangeira, feedback, então vai entre aspas. Indicar uma citação direta, quando a gente copia de algum livro, de algum poema, de alguma música, nós abrimos aspas, copiamos e fechamos as aspas. Façam as atividades, vocês terão um vídeo de correções, façam as correções, marquem o que vocês não entenderam, tirem as dúvidas. Nós estamos concluindo, assim, as atividades do primeiro bimestre dessa apostila. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.